IGESE é uma associação espírita sem fins lucrativos, que tem entre suas finalidades o estudo, a divulgação e a propagação do espiritismo, especialmente pelos meios virtuais. Estimular o progresso moral e espiritual do ser humano, levando-o a vivenciar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, é também o nosso objetivo. Para isso, o IGESE apresenta diariamente, ao vivo, estudos, entrevistas, palestras, realizadas com a participação de estudiosos do Espiritismo, oferecendo assim conteúdo de qualidade e com fidelidade doutrinária, além de possibilitar a participação e interação com o público, que pode ali colocar as suas dúvidas, as suas opiniões acerca do assunto tratado. Conheça mais sobre o nosso trabalho visitando o canal do IGESE no YouTube. Se inscreva, ative o sininho para as notificações, que você receberá todos os conteúdos por nós produzidos. Curta a nossa página no Facebook e nos siga também no Instagram. Curta, compartilhe os vídeos e nos ajude assim a propagar a mensagem do bem. Olá pessoal, boa noite, muito bem-vindos a mais uma noite de estudos. Estamos estudando as bem-aventuranças do Sermão do Monte nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês de setembro. Nós estamos aqui nesse quinto episódio dessa série de estudos e hoje o nosso tema será Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. E conosco aqui os nossos dois amigos que conduzem as nossas reflexões. Nós vamos convidar inicialmente a nossa querida Jussara Korngold. Boa noite, Jussara, bem-vinda. Boa noite, Ivana, boa noite a todos. É uma alegria de novo poder estar aqui com vocês. Também convidando o nosso querido Alberto Almeida. Boa noite, Alberto, bem-vindo. Beleza, estamos chegando aí, estamos juntos. Estamos juntos. Então, gente, nós estamos nessa jornada de estudos. Hoje, a nossa quinta bem-aventurança. Nós normalmente começamos com a Jussara, que faz uma introdução, depois o Alberto vem, também faz uma reflexão, e depois nós deixamos alguns minutos para a interação com vocês, para responder as perguntas. Então, à medida que eles forem falando, vocês podem ir colocando aí no chat, que dentro do possível nós vamos tentar responder a todas as dúvidas, tá bom? Nós agradecemos inicialmente a Deus por nos oportunizar este momento, nossa gratidão, pedindo aos benfeitores amigos que possam nos orientar, nos conduzir nesse estudo, e agradecemos também aos nossos parceiros de transmissão, ao Jardim das Oliveiras, a TV SEI, a Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a TV CERJ, além do Facebook da Rede Amigo Espírita, Facebook do nosso querido Alberto Almeida e também do IGESE. Então, começamos o nosso estudo. Jussara, você está com a palavra. Obrigada, então. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje vamos estar refletindo a respeito da quinta bem-aventurança, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, este é o versículo que nós temos, e nós vamos fazer também, da mesma forma que nós fizemos agora há 2 semanas, que nós passamos para a compreensão desse versículo através de questionamentos, né? Fazendo questões para nós compreendermos o que significa ser bem-aventurado, porque se é misericordioso. Então, vamos primeiro compreender o que é misericórdia. O que quer dizer misericórdia, né? Então, misericórdia, ela é uma junção de 2 palavras do latim, né? Miseratio, que é compaixão, e cordes, que é coração. Então, nós literalmente poderíamos dizer que misericórdia seria, assim, aquele coração compassivo, aquele em que é tomado de um sentimento de dor, de solidariedade, com relação com alguém que sofre, que está passando por algum tipo de tristeza, por alguma tragédia pessoal. Então, conceder misericórdia, ter misericórdia, é um ato de bondade, é um ato de desprendimento, é um ato de amor, principalmente quando nós pensamos na misericórdia
misericórdia divina, né? Quantas vezes nós mesmos, passando por dificuldades, por aqueles momentos pungentes, né, que realmente nos deixam assim muito abalados emocionalmente, que nós às vezes só olhamos os olhos para o céu e dizemos, ai, por favor, tenha misericórdia de mim, não é verdade? Então é esse sentimento, essa emoção que nós vamos sentir, né, em relação a as pessoas que estejam passando por dificuldades. Só que, qual seria a diferença, então, entre misericórdia e compaixão? Porque misericórdia e compaixão não é a mesma coisa, né? Elas não são a mesma coisa. Existe uma diferença. Nós podemos sentir, sim, compaixão por todas aquelas pessoas que estão necessitadas, por aqueles que estão doentes, por todos os que estão atravessando momentos difíceis, como agora que nós estamos passando por momentos difíceis, quando nós escutamos que alguém está tendo uma consequência justamente por causa de todo esse aspecto da pandemia, por toda essa situação, nós vamos ser tomados assim de compaixão. Mas somente quando nós tivermos misericórdia é que nós vamos ser capazes de fazer alguma coisa por essas pessoas que sofrem. Se nós tivermos apenas compaixão, muitas vezes nós não vamos agir. Nós podemos simplesmente sentir, assim, aquela tristeza, essa compaixão, como nós falamos, mas só a misericórdia, quando envolve o nosso sentimento, quando envolve o nosso coração, é que faz diferença. É interessante porque naquela passagem que nós citamos muito, né, de Paulo em Coríntios, que ele fala que se ele ainda falasse a língua dos anjos, e assim continua nessa apresentação, dizendo que se ele não tivesse caridade, não seria nada. Tem um trecho bem mais para o final, que ele diz o seguinte: ainda que eu tivesse distribuído todos os meus bens para aqueles necessitados e dado mesmo o meu corpo para a morte, se eu não tivesse caridade, de nada me adiantaria. Aí você fala, mas como assim? Ele está distribuindo todos os bens, está dando até a sua própria vida, mas se ele não tiver a caridade, não significa nada esses atos que ele está realizando. Por quê? Porque Paulo entendia bem o que significa ser verdadeiramente misericordioso. O misericordioso é aquele que se coloca a serviço do próximo. Porque muitas pessoas, elas podem fazer, mas nem todos os que fazem realmente sentem. Obviamente, já é um grande passo, já é um grande avanço nós sentirmos essa compaixão, nós agirmos de alguma forma, mas quando sentimos a misericórdia, aí nós vamos estar realmente experienciando aquele sentimento que Jesus inspirou aos seus discípulos, nos inspirou nos seus ensinamentos para socorrer todos aqueles que têm necessidade. Mas aí também vem uma pergunta, né? Por que o misericordioso receberá misericórdia? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Para nós, na doutrina espírita, fica fácil de nós entendermos, porque nós compreendemos bem a lei de causa e efeito, né? Aquilo que nós plantarmos, aquilo que nós estamos semeando através das nossas atitudes, né? Através dos nossos sentimentos, indubitavelmente nós vamos receber o retorno disso tudo, porque o bem, todo o bem que nós lançamos no mundo, esse bem vai ser também trazido de volta para nós, né? E nós temos que nos lembrar que, na realidade, quando nós estamos falando de misericórdia, pelo menos neste planeta que ainda, mesmo que esteja em transição, é classificado como um planeta de expiação e de provas, todos nós necessitamos de misericórdia. Da misericórdia divina, da misericórdia daqueles nossos irmãos e irmãs que convivem conosco. Então, neste momento é que nós compreendemos, né, que sendo possível para nós oferecermos, sendo possível para nós darmos, estaremos muito mais assim abertos também à recepção do bem, porque é uma energia que nós estamos lançando no mundo, né, para que justamente as coisas boas possam retornar para nós. Mas aí teríamos uma pergunta: qual seria o exemplo de misericórdia que Jesus nos ensinou?
Bom, Jesus nos deu vários exemplos de misericórdia, mas nós escolhemos 2 para comentar hoje. O primeiro deles, acho que seria, pelo menos para mim, é aquele que me tocou mais na hora que eu estava pensando em preparar essas reflexões para compartilhar aqui com vocês, que é justamente a parábola do bom samaritano. Então, nós nos lembramos, né, que aquele doutor da lei chega para Jesus e pergunta para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, né? E é muito interessante já a própria pergunta, né? Porque é interessante nós vermos um doutor da lei já preocupado com a vida eterna, né? O que eles entendiam como vida eterna? E até onde nós sabemos, eles entendiam que a vida eterna era você não ter mais que ficar sujeito, né, a esse retorno ao mundo, né? As dificuldades que nós temos que passar. E interessante é que Jesus usou justamente da maêutica de Sócrates para responder para esse doutor da lei. Porque nós temos que lembrar, né, que os doutores da lei, que aqueles que estavam já mais assim desconfiados do trabalho de Jesus, já estavam se questionando, preocupados com seu posicionamento. Então, Jesus vira para ele e responde a pergunta dele com uma pergunta. Aí ele pergunta o seguinte para ele: o que está escrito na lei? Como a lês? E é interessante porque isso nós não falamos, não conversamos muito, né? Mas Moisés foi quem cunhou já, né, nós vemos no Levítico, no capítulo 19, versículo 18, a frase amar ao próximo como a si mesmo. Então, por isso que Jesus chega e fala: mas o que você leu na lei? O que poderia você imaginar que seria algo que você pode fazer para herdar, então, né, a vida eterna? E aí ele responde perfeitamente, como conhecedor da lei que era, que seria amar o Senhor, né, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, amando ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus fala o quê? Vai, fazes o mesmo e será salvo. Mas o doutor da lei insiste, continua perguntando para ele: mas quem é meu próximo? E na realidade, quando ele faz essa pergunta para Jesus, ele não estava neste momento específico querendo testar Jesus, desacatar Jesus. É porque o entendimento do próximo para o povo, os judeus da época, para o povo hebraico, não é o mesmo entendimento de próximo que nós temos hoje. Nas traduções, esse entendimento, né, dessa palavra do próximo acabou se perdendo, porque de acordo com o que eles entendiam na época de como Moisés tinha colocado, o próximo era aquele que estava do seu lado, era aquele que estava próximo fisicamente de você. Então, eles entendiam, quando ele fala, ama o seu próximo como a si mesmo, é por isso que ele pergunta, quem que é esse próximo que eu posso assim amar, que eu posso assim oferecer a misericórdia, né? É aquele que está na minha aldeia, é aquele que é o meu vizinho. Então, é por isso que quando Jesus nos apresenta a ideia de próximo, ele não está falando do próximo como o hebreu da época entendia, mas ele estava falando do amor ao outro, do amor ao semelhante. E é aí que ele vem e conta, né, a parábola, propõe a parábola do fariseu que encontra uma pessoa caída ao longo do caminho, necessitando de ajuda e passa de largo, o levita que faz a mesma coisa e um samaritano que vem e cuida dessa pessoa que estava necessitada de auxílio. E aí ele pergunta, né, quem foi o próximo desse, né? Então, obviamente, a resposta teria que ser o samaritano, que nós compreendemos que Jesus usou exatamente esse exemplo, porque até os samaritanos eram mal vistos naquela época. E o interessante é que Jesus nem fala quem era aquele que estava necessitado, né? E aí ele pergunta, quem é que exerceu misericórdia?
né? Quem é aquele, então, dentro do que você está me perguntando, que pode realmente alcançar o reino dos céus, dentro dessa proposta? Então, seria aquele que agiu, né? Por isso que nós falamos no começo, muitas vezes, com a compaixão, nós podemos olhar, podemos ver que a pessoa está necessitada, mas não fazermos, não tomarmos nenhuma ação. Então, é por isso que quando nós estudamos todas essas passagens de Jesus, quando nós analisamos, como estamos fazendo aqui agora, refletindo a respeito das bem-aventuranças, nós temos que ir com mais profundidade nesses estudos para podermos realmente compreender todo o contexto da época, né? Como é que teria sido esse diálogo, por que essas palavras foram feitas dessa maneira, né? E outra pessoa, por exemplo, que nos fala que teve muita misericórdia deste próprio, desse próprio que estava caído e que foi recolhido e levado até a hospedaria para ser tratado, o próprio hospedeiro, que acreditou que o samaritano voltaria, inclusive, para cumprir com o seu compromisso de, caso ele tivesse que utilizar ainda mais recursos, que ele voltaria para ressarcir ao hospedeiro das suas despesas extras. Então, nós vemos todo esse contexto que Jesus apresenta de misericórdia. E numa outra parábola também, né? Ele apresenta bem também essa situação de misericórdia e como isso deve ser aquilo que deve nos guiar e que vai ser, assim, realmente o reflexo do nosso processo de evolução. Porque só tem misericórdia no coração quem tem um sentimento, né? Quem tem esse sentimento de fazer o bem, de amar realmente ao outro, carregando essa bandeira de misericórdia, quando se tem essa bondade no coração, estamos prontos para ajudar. Então, ele fala daquela parábola do credor incompassivo, que então, para aqueles que não se lembram, eu vou falar rapidamente. Diz que tinha um soberano e que um dia ele chamou seus servos para os ajustes de conta e logo no início veio um que ele devia uma quantia que aqui diz, né, na parábola, que mesmo que ele vivesse 1000 vidas, ele não teria condições de pagar, de ressarcir assim as suas dívidas. Então ele pede para o soberano que tenha piedade dele, que tenha misericórdia, e que ele tem família, né? E o soberano, tomado de misericórdia pela situação desse servo, acaba perdoando a dívida dele. Mas qual não é a situação quando esse servo, ao sair, encontrando um amigo que seria mais ou menos da mesma condição que ele lhe devia muito pouco, mas lhe devia algo, chega para esse amigo e cobra a dívida que esse amigo tem com ele, e esse amigo, da mesma maneira que ele agiu junto com o soberano, também pede misericórdia, diz que tem família, que não pode, que não tem condições de pagar. Então, esse servo pede que ele seja preso por falta de cumprir com os seus compromissos. As pessoas que testemunharam a generosidade, a misericórdia do soberano em relação a esse servo que agora agiu com tanta dureza em relação ao outro, foram contar ao soberano, e aí o soberano também age com ele da mesma forma como ele agiu com aquele que lhe devia. Então nós vemos aqui novamente Jesus querendo nos apresentar primeiro a situação da importância da misericórdia, de nós compreendermos, porque na verdade, né, uma coisa que às vezes nós nos esquecemos, nós muitas vezes olhamos as pessoas, analisamos as pessoas pelo que elas se nos parecem. Nós não temos verdadeiramente o entendimento do que aquelas pessoas falam, passam, estão passando, quais são as situações. Às vezes a gente está com um sorriso nos lábios, mas com tanta dificuldade, enfrentando tantos desafios, né?
E nós achamos que não, os desafios são apenas nossos, as outras pessoas que estão passando por dificuldade não é a mesma coisa que está passando conosco, então não agimos com misericórdia, né? Por isso que Jesus falava, né, antes de criticar seu próximo, de fazer algo, toma a sua sandália por 7 dias, porque nós não conhecemos os dramas que se ocultam por trás de cada um de nós. Então, por isso é que uma outra pergunta que nós poderíamos fazer para expandir um pouco mais o nosso entendimento a respeito da misericórdia é: quais seriam os obstáculos que poderiam nos impedir de sermos misericordiosos? E tem um que é o mais difícil de todos, que é justamente o egoísmo, né? Nós estarmos com o nosso coração endurecido de tal maneira que nós vamos deixar que o egoísmo tome conta, que nós pensemos apenas em nós mesmos, apenas no nosso bem-estar, sem nos preocuparmos com os nossos semelhantes, sem nos preocuparmos com o próximo, que agora nós entendemos que abrange toda a humanidade. Então, por isso é que Jesus apresenta essa condição nesse roteiro, né, das bem-aventuranças como sendo uma condição sine qua non para que nós possamos atingir o nosso autoaprimoramento. Porque para que nós nos tornemos um espírito mais aperfeiçoado, nós não podemos trazer o nosso coração endurecido. Nós não podemos deixar de sentir e perceber a dor alheia, mesmo quando ela não está totalmente manifesta. Aqueles que são mais próximos de nós, às vezes só por um olhar, assim, nós chegamos e falamos: mas você não está muito bem hoje, o que está acontecendo com você, não é verdade? De alguma forma, parece que nós conseguimos captar, não é? E isso que nós temos que estar sempre prestando atenção, para que possamos, assim, trazer e eliminar de nós esse sentimento tão destrutivo como é o egoísmo. E por último, né, como podemos praticar a misericórdia em nosso dia a dia? Então, cada um de nós, se nós estivermos prestando mais atenção em tudo que acontece ao nosso redor, nós vamos ver que durante o nosso dia nós temos muitas maneiras de sermos gentis, de praticarmos o bem, de termos essa percepção, essa sensibilidade, inclusive, de sentir que o outro tem algo que lhe pergunta, que ele está sendo difícil, apresentando alguma dificuldade. E ser misericordioso também significa nós suportarmos as imperfeições alheias, né? Então, se nós já pudéssemos fazer isso, né, suportar as imperfeições alheias daqueles que nos rodeiam, relevarmos os agravos que eles nos fazem, renunciarmos a esse propósito, às vezes, que nós nos deixamos levar de vingança, não guardando ressentimento, estando sempre pronto a servir. Dessa forma, então, nós estamos aproveitando a oportunidade da nossa existência. Esse é um período que nós todos estamos vivendo, que a oportunidade que nós temos de sermos misericordiosos se apresenta todos os dias. Não significa necessariamente nós simplesmente através de gestos caridosos, darmos alguma ajuda financeira, mas muitas vezes é isso, ouvindo as dificuldades e as dores, mas às vezes, o que está acontecendo? Às vezes as pessoas chegam para a gente e querem dizer: mas eu estou passando, está tão difícil esse período da pandemia, aí a gente chega e fala o quê? Não, mas tem gente que está pior do que você. Nós estamos ajudando essa pessoa? Nós estamos sendo misericordiosos com essa pessoa? Até porque nós temos que lembrar que cada um de nós, de acordo com o nosso patamar de evolução, com o nosso entendimento, com o nosso esclarecimento espiritual, nós temos mais ou menos condições de suportarmos as dificuldades. E existe uma forma de misericórdia que é muito importante e muito difícil de nós praticarmos, que é o perdão. Então, o único jeito de vivermos neste mundo é justamente
aprendendo a perdoar, porque nós, inclusive, necessitamos tanto de perdão, né? E é uma prática que se refere justamente à misericórdia. E nós vemos que no momento mais difícil, né, o momento que coroou também a existência de nosso mestre, quando ele estava sendo crucificado injustamente, o pensamento que ele teve, o sentimento que ele teve foi de misericórdia por toda a humanidade, porque ele sabia naquele momento que enquanto nós não o aceitássemos como sendo o caminho da verdade e da vida, nós estaríamos sujeitos a tantas dores, a tantas dificuldades, como foi inclusive naquele diálogo que ele teve com Públio Lentulus, né? Que ele dizia, você pode me seguir agora ou muitos séculos depois, que foi o que aconteceu, né? Ele perdeu a oportunidade, mas neste momento, esses espíritos que estão assim, adiantados nessa jornada, mas nos seguindo, para nos auxiliarem, eles sentem por nós misericórdia, e é esse sentimento que Jesus quis nos inspirar, porque é o sentimento que nos aproxima desse processo de aperfeiçoamento que o Sermão do Monte vem nos convidar, para que nós possamos assim vivenciar em nosso dia a dia aquelas emoções e trabalhar nas virtudes que vão nos levar de volta à casa de nosso Pai, para que, como Jesus respondeu ao doutor da lei, queres entrar no reino dos céus? Entre através da misericórdia, através do serviço ao próximo, através da paciência, da tolerância, do perdão, de todos esses sentimentos que a misericórdia desperta em nós. E agora, então, nós vamos chamar o nosso querido Alberto para ele dar continuidade aqui nas nossas reflexões. Queridos amigos, misericórdia enfeixa inúmeras virtudes. Poderíamos derivar para uma ou para outra de conformidade com a nossa necessidade, a nossa demanda interior. Somos um mundo que vivemos muito na mente, o mentalismo, muito no cérebro, na cognição, na razão, na intelectualidade, na tecnologia, que velozmente nos conduz e muitas vezes nós nem nos damos conta que essa habilidade, dessa inteligência, que nos revela seres extraordinariamente criativos, estabelece em relação a nós um processo de aprisionamento. Não a inteligência em si mesmo, não a cabeça, mas é a desconexão da cabeça com o coração. É por isso que é de fundamental importância a humildade no primeiro mandamento. Bem-aventurados os pobres de espíritos. A necessidade de fincarmos a terra, de cultuar a humildade, de reverenciarmos esse chakra que nos enraiza no solo, esse chakra fundamental que nos conecta teluricamente com a Terra, que nos dá a possibilidade de nos vermos reencarnados, que nos permite, portanto, percebermos-nos como filhos da Terra, porque temos uma organização biológica inerente ao planeta ao qual nós, enquanto espírito, enquanto vento, se corporificou. Então, o Sermão do Monte começa com a humildade. Seres que caminhamos na Terra, trazendo as nossas alternâncias e instabilidades, é necessário lidarmos com as nossas emoções. E as emoções fundamentais, primárias, se elas não circulam, nós não conseguimos avançar. Bem-aventurados os que choram. A necessidade de poder viver as emoções, expressando-as de modo tal que possamos fluir. A necessidade, portanto, de, em Conectado na Terra, podermos fazer conexão com esse primarismo
que emerge da nossa evolução dos outros reinos da natureza, especialmente do reino animal, para galgarmos um passo mais adiante na brandura, na mansuetude, a fim de que a leveza possa dar conta de poder nos conectar com a justiça interior. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A necessidade que temos de ancorarmos-nos numa justiça da consciência para, em lidando com um mundo turbulento, em lidando com contradições que fazem parte da nossa própria existência e da nossa própria convivência, podermos, enraizados na Terra, lidando bem com as emoções, fluindo as emoções, ganhando o máximo de brandura possível e ancorado numa justiça interior, enfrentando a violência, a agressividade, os processos mórbidos, que fazem parte do cotidiano dos homens que estão num processo de educação, entre os quais nos encontramos, nós, entendo essa base fundamental, agora, é indispensável a misericórdia. A misericórdia como uma expressão do coração, córdia, que nos conecta não só com a terra, mas com o céu. É justo o chakra que está nos dividindo enquanto seres humanos entre céu e terra. É necessário estar bem ancorado na terra para podermos nos valer do coração, a fim de podermos nos situar na terra de uma forma congruente, coerente nas outras manifestações dos outros chakras. Porque se não tivermos misericórdia, se não tivermos apoiados nessa energia do sentimento, que é o chakra cardíaco, nós não lograremos usar bem o nosso chakra frontal. Não teremos uma espiritualidade que nos conecte efetivamente com o divino na perspectiva da transcendência. A nossa expressão de comunicação ficará comprometida. É necessário, portanto, não fragmentar, mas é o que nós experimentamos no mundo, uma fragmentação. Vivemos para a cabeça, desconectado do coração, ou vivemos para a terra, desconectado do coração. Ou seja, ora nós vivemos o intelectualismo flutuante, delirante, um intelectualismo que fica a serviço do orgulho, do egoísmo, do poder despótico, da dominação, da manipulação. Ora, porque desconectado do coração, do sentimento. Ora, nós usamos os outros chakras, o gástrico ou o plexo solar. Usamos o genésico, o chakra básico. E estamos ancorados na Terra. Mas se nós não apoiarmos no sentimento, as nossas movimentações não dão conta de poder nos efetivar e nos planificar na Terra. Viveremos como se fôssemos animais, ancorados na Terra, sim, bem ancorados, porém, sem a possibilidade de fazer uma justa conexão com o céu, porque temos uma fragmentação no chakra do coração, na misericórdia. E aí viveremos as emoções primárias como se vive na Terra na atualidade. Beligerante, guerreante, homicídio. A sexualidade sendo usada no processo de banalização. A dificuldade de se lidar com o gênero. A dificuldade de poder se fazer o bom uso dessa energia sexual, porque, a despeito de estarmos na Terra, não temos afetividade para podermos nos linkar com ela. Às vezes temos uma racionalidade, mas não temos sentimento. Então, manipulamos aqui e usamos a sexualidade desconectada da emoção a serviço da nossa dominação, explorando o outro, passando o outro para trás, abandonando indebitamente, porque não temos a capacidade da afetividade para poder fazer o movimento de equilibramento
daquilo que está para baixo, daquilo que está para cima, da energia sexual, com toda a capacidade de discernimento, guiado, modulado pela afetividade bem posta. Em função dessa fragmentação, surgem as dores, as lesões, a violação dos direitos, dos nossos e dos outros. Nos machucamos e machucamos os outros. Seja porque operamos a mais aqui, desconectado da emoção, seja porque operamos só da cintura, só dos chakras baixos, desconectado da afetividade, e também operamos de uma forma indébita. Ou quando conjugamos esses chakras, mas desconectado do chakra do sentimento, nós então não conseguimos fazer uma boa chegada, porque ele fica a serviço do orgulho, fica a serviço do egoísmo, fica a serviço, portanto, de um homem que tem mente, mas não tem coração. Então, talvez esse seja um dos grandes dilemas que a humanidade vive hoje. Linkar, fazer a inteireza, dar sentido de integridade. E a integridade tem pulsante um coração no meio. É, portanto, aí que está o sentimento. É por isso que quando André Luiz faz essa análise, ele se debruça para falar desse chakra, colocando nele aí toda a nossa sentimentalidade, a nossa afetividade, que, se não desenvolvida, ela compromete a inteireza. Então, o bem-aventurado misericordioso é aquele que funciona, portanto, com uma boa base, mas com um bom coração. E aí ele pode gerir a sua andança das suas emoções básicas, a sua sexualidade, o seu ego, muitas vezes manifesto no chakra gástrico ou no plexo solar, no qual a gente costuma dizer, fulano tem o rei na barriga. É a manifestação do ego no exercício do poder sobre o outro, fazendo valer o chakra gástrico, solar, sem o coração. Então, tem o rei na barriga. Nós costumamos dizer isso porque não conseguimos ter ainda a sustentabilidade da amorosidade que se coloca nesse chakra. Então, esse é o dilema da humanidade, que evoluiu muito em intelectualidade, mas pouco em sentimento. Que opera, às vezes, como um animal feroz e trucida o outro linchando na rua, sendo dito civilizado, porque não tem sentimento. É uma humanidade que tem a abertura de expressão no campo da liberdade em geral da sua criatividade, mas usa a sexualidade de forma libertina. Nunca tivemos tantos problemas na área da sexualidade quanto temos atualmente, no sentido de malversação da liberdade, que se converte em libertinagem, e nós ficamos escravizados de uma energia que opera sem o sentimento, pelo que ele está bloqueado, às vezes desconectado, às vezes absolutamente aplainado. Então, nós não conseguimos funcionar. Então, essa fratura que se dá bem aqui, que nós experimentamos sistemicamente na Terra, que é uma doença da Terra, que é a doença da amorosidade, que é o problema do planeta de provas e expiações, que caminha para a regeneração, resgatando o coração, o amor, o afeto, é que nos vai garantir esse alinhamento, desse desconcerto de um homem que se perdeu de si mesmo, porque perdeu o seu eixo principal de conexão, que é o coração, expresso na misericórdia, manifesto na indulgência, manifesto na tolerância, manifesto numa resiliência amorosa, manifesto numa compaixão, manifesto no perdão. Essas manifestações desses conteúdos sentimentais, emocionais, que são virtuosos e que saem do coração. Quando Raul Silva, através de Chico Xavier, na descrição que André Luiz faz, de um diálogo mediúnico que se estabelece na reunião descrita, ele faz menção que a fala do dirigente para o espírito necessitado e infeliz
expressava uma luz que vinha do coração. Expressava o sentimento que ele sentia ao conversar com a entidade. Não era a fala oralizada que sensibilizava o obsessor que estava sendo atendido. Era a emoção que ia junto, que se manifestava como luz. Essa fala que o espírito André Luiz propõe e que está em outras obras, em outras situações, ela revela o quanto no nosso corpo perispiritual, nosso corpo energético, quais chakras nós movimentando quando estamos nos relacionando. Quando abraçamos alguém, quando conectamos uma criança no colo, quando amparamos alguém, quando dialogamos com alguém, qual é o chakra que você está mobilizando? É apenas da oralidade? Agora, ultimamente, sendo demandada pelas propagandas políticas, no qual a eloquência, às vezes, é brilhante, mas não convincente, porque é um chakra que vem e fala do laríngeo e há uma expressão do ser extraordinariamente brilhante do ponto de vista da sua fala, da comunicação que ele estabelece oral. Mas o público não engole, não aceita. Não há uma energia que rola, não há uma energia correspondente. Ou há quando o ser que está fazendo a sua propaganda, ele está integrado, ele fala com o coração junto. Ou seja, a sua comunicação é misericordiosa. Ele pode estar tratando de um assunto extraordinariamente técnico, usando o seu chakra frontal, expressando com a sua fala usando o laríngeo, mas a misericórdia vai junto, a compaixão comparece, porque a sua fala é de um ser que está bem integrado, que sabe do que está dizendo, porque tem vivência, tem experiência. Não basta que ele tenha titulações. Temos visto muitos políticos com titulações incomparáveis, e que estão há bem pouco tempo aí envoltos em processos escandalosos de crime, envoltos com a polícia. Porque não basta ter a intelectualidade brilhante. É necessário ter coração, porque senão a intelectualidade fica a serviço do roubo, da criminalidade, da corrupção pessoal, individual ou comunitária, ou articulada. Então, é importante ter o coração funcionando junto, para que a clareza mental e a verbalização do projeto, daquilo que é de um político ou de um profissional de qualquer área, seja congruente. Eu citei o político, mas podia ser pessoa de qualquer área. Falei exatamente porque esse é um momento onde a gente está sendo muito demandado socialmente. Mas eu estou dizendo tudo isso para falar da gente, que quando nós nos relacionamos, às vezes a nossa fala não vai misericordiosa. Às vezes a nossa chegada com o outro é só da cabeça para cima. Ou é do diafragma para baixo. É o poder de alguém que tem o rei na barriga, é o exercício de uma sexualidade, de uma sensualidade erótica destituída de afetividade, é um erotismo por si mesmo, é, portanto, uma emoção que comparece e que vem de raiva, que eu não tenho boa gestão, porque não tenho o tempero da afetividade, fica essa agressividade a serviço da violência, ou eu me encolho com medo, porque também não tenho a segurança afetiva, porque o chakra da misericórdia me dá a segurança afetiva, e eu acabo por ceder na minha insegurança à subserviência, me deixo ser abusado, não tenho sustentação na terra, fico como um coitadinho. Tudo por quê? Porque eu não me empodero do amor que eu devo expressar para autoconduzir-me na minha autonomia existencial e fico funcionando com a manifestação das minhas emoções precariamente, sem botar os pés na terra e, psicologicamente falando, ter sustentação existencial. Nós entramos naquilo que se chama, numa linguagem psicológica, em colapso. A pessoa, quando entra em colapso,
é quando ela entra em blackout, quando a pessoa cai, ela desmaia, fisicamente falando. Emocionalmente, quando ela não consegue ir adiante. É o quadro que envolve o pânico. Ela entra num estado de medo e entra no pânico, e fica paralisa. Ou na fobia social, onde ela fica incrustada, não consegue permear nas suas relações sociais, nas suas interações grupais. Veja, eu estou falando tudo isso para dizer que a misericórdia, ela expressa a capacidade que eu tenho de transitar nas emoções, lidando com perdão, com indulgência, com tolerância, com a capacidade da minha resiliência afetiva, com a minha paciência, que também expressa a minha afetividade, com a minha compaixão, com a minha capacidade amorosa de poder ser com o outro. Não importa se eu estou funcionando aqui, se é um trabalho estritamente intelectual ou se é uma oração, porque a minha oração pode ser uma oração apenas um petitório, palavras que voam, ato exterior. Esse chakra não consegue fluir porque não tem sinceridade aqui. A oração não é de verdade. Ela é um fake. Ela é um hábito só exterior. Ela é um estereótipo de oração, porque não há conexão entre o coronário e o chakra cardíaco. Mas pode ser só aqui. Uma fala muito boa, mas não convincente. Não sei se você conhece pessoas que falam muito bem, se expressam, amigos, às vezes familiares, mas não tem consistência. Não é a lógica da fala, não é a argumentação, é a energia que vai junto. É a energia. Quando uma pessoa tem compaixão, ela não precisa, às vezes, ter uma lógica extraordinária. Ela não precisa gritar para ser atendida por um filho ou para ser respeitada numa situação de conflito num supermercado. Ela tem energia amorosa e ela centrada, ela fala e vai a energia que impacta o outro. Um abraço convencional não tem nada a ver com um abraço de dois irmãos apaixonados, de dois amigos, de dois amores românticos que se abraçam. Porque tem chakra que envolve a emoção e ali há uma conexão profunda. Então, no cotidiano, se nós não conseguimos lidar com todas as encrencas que é do cotidiano, no que tange às rusgas, no que tange aos conflitos de trânsito, de casa, as faltas, os excessos, tudo envolvendo culpa, envolvendo mágoas, envolvendo remorsos, envolvendo, portanto, ferimentos no processo relacional, uma chegada abusiva ou um encolhimento assustador, tudo isso precisa ser resolvido usando os outros chakras e mediado pelo chakra cardíaco. Se não houver misericórdia, você não consegue perdoar. Você pode falar que perdoa, mas não convenceu ninguém. Você pode orar a Deus dizendo que perdoa, mas não perdoou, porque isso aqui não está funcionando. Então eu quero convidar a que a gente possa avaliar o quanto nós estamos inteiro colocando o nosso chakra. Nós temos 7 chakras básicos, fundamentais, que André Luiz descreve no livro Evolução e dos Mundos, com prontidão. Falando de chakra por chakra. Vai para os chakras que estão situados da cintura para baixo, do diafragma para baixo, envolvendo o gástrico, esplênico, sacral, o genésico e o sacral, dependendo da forma de abordagem, caracteriza-se, dá-se um destaque para um ou para outro, porque temos milhares de chakras. Estou falando dos subfundamentais. 3 para baixo e os 3 de cima, que é o laríngeo, o frontal e o coronário. E no meio o cardíaco. O cardíaco que fala da misericórdia é essa virada do homem que sai da animalidade para a humanidade e para a transcendência. Então, é o coração, na expressão da misericórdia, que desenvolvido, tratado, exercitado, cuidado, vai lidando com o perdão cotidiano. Não lembra que Jesus colocou o perdão na oração dominical? Pai nosso que está nos céus, e vai falando e diz,
perdoa-nos. À medida que formos perdoando aqueles que têm ofendido, por que ele botou na oração dominical, na oração que servia de ensaio para que os discípulos aprendessem? Porque ele haveria de dizer em outras oportunidades, perdoe para que Deus te perdoe também. Vai, não peques mais. Tantas vezes, porque isso é uma fala do cotidiano. Jesus fala muito disso. Por quê? Porque é muito disso na nossa vida diária. Se nós não conseguirmos olhar para isso, num exercício diário, nós vamos ficar travando. Vamos nos fechar aqui, na mágoa, na culpa, no adoecimento desse chakra, e vamos operar só daqui, que a gente funciona às vezes muito bem. Ou só embaixo, a gente vai para brutamante, ou a gente esmaga o outro com a fala, usa a inteligência e estraçalha o outro, ou então usa a violência, ou usa o medo e foge. Mas foge levando a culpa, levando a mágoa. Muitas pessoas dizem assim, eu não quero viver uma emoção. Ainda nessa semana eu vi uma pessoa dizer, mas viver emoção para quê? Eu quero viver praticamente, objetivamente e pronto. É assim, tem que resolver, então é prático objetivo. Eu digo, e a emoção? Mas para que viver a emoção? Eu não preciso viver a emoção, eu preciso resolver a questão. Mas para resolver tem que viver, liberar a emoção, fluir a emoção. Porque senão você resolve aqui na cabeça e aqui ficou. Aí quando você vê, você trava, explode no chakra de baixo, ou então faz uma explosão oral, trazendo uma raiva oralizada, porque você não conseguiu trabalhar a agressividade, ficou cheio de ressentimento. Explode. Ou de culpa, e faz um adoecimento físico. Físico, porque se a gente não resolve a dinâmica das nossas energias e congela, a gente vai começar a sofrer emocionalmente, depois vai para o corpo etérico e físico, a gente vai doer fisicamente, vamos enfermar como uma forma de tirar essa energia que está lá, que a gente não está deixando fluir. E como eu deixo fluir? Eu deixo fluir usando a amorosidade. Bem-aventurados os que choram. Eu preciso usar com a minha consciência de justiça para poder ter uma boa misericórdia. É por isso que justo e bom são dois atributos da divindade que Kardec junta, né? A justiça e a misericórdia, elas não podem andar separadas, porque elas são duas dimensões de uma mesma realidade. Ninguém consegue ser justo sem ser misericordioso e ninguém consegue ser misericórdio sem ser justo. Se alguém for misericordioso sem ser justo, é subserviente, é servil. Se alguém for justo sem misericórdia, é justiceiro, é duro e agressivo desmedidamente. Por quê? Porque está usando uma justiça fria, implacável. Então, essas duas coisas têm que caminhar juntas. Então, por isso que esse mandamento, a quarta bem-aventurança, ela traz em si, na verdade, esse encadeamento, porque você não consegue perdoar se você não estiver ancorado na humildade, por exemplo. Se você não deixar que a emoção flua, bem-aventurados os que choram, seja a emoção de culpa, seja a emoção de rancor. Se você não conseguir conectar-se com as entranhas para buscar a justiça da consciência, justiça, para não ficar na vitimização perenemente, para não ficar nessa posição da culpabilização crônica permanentemente, tóxica, tem que sair desses dois extremos. Então a misericórdia entra e resolve a encrenca. É ela que resolve a encrenca em cima dessa base. Do mesmo jeito que os chakras precisam estar alinhados para que a nossa caminhada seja saudável, você vai ver que as bem-aventuranças elas estão alinhadas. Se não estiverem alinhadas, a gente não funciona muito bem. Você não vive uma emoção de uma bem-aventurança em detrimento das outras, ou solitariamente. Você pode ter um exercício de uma bem-aventurança mais do que outra, mas é um exercício que uma puxa a outra, porque senão vai encrencando. É a mesma coisa dos nossos chakras. Se nós não conseguirmos alinhadamente trabalhar os chakras sincronicamente, nós vamos estar ampliando muito um e aí começamos a encrencar, por exemplo, se não usarmos a misericórdia. Aí a gente começa a ficar como está o mundo. O mundo está maluco. Nesse movimento de transição, quanta inteligência, quanta tecnologia, a serviço de quem? De quê? Quanta comida e quanta fome.
quanta riqueza e quanta miséria. Um mundo de contradições que nós não estamos alinhados. Nós mesmos, eu, você, como é que a gente está funcionando esse alinhamento interno? Você vai ver que um dos chakras está descompensado, representando uma bem-aventurança. Se o coração, que é esse chakra que media esses 3 para cima, os 3 para baixo, não estiver sendo cultivado, olhado, atendido, exercitado, tratado, modulado, nós não vamos avançar qualquer que seja esse tipo de exercício que a gente faça. O coração é a nossa base de fundamentação para que os outros prossigam. Então, não é sem razão que nós estudamos o Espiritismo, não uma doutrina de intelectualidade brilhante, mas uma doutrina de evolução. E que fala de amor. Espíritas, amai-vos. Aqui, ó. Espíritas, instruí-vos. É a manifestação do conhecimento que tem que permear os outros chakras. Penso que assim nós vamos estar abertos para poder fazer um mergulho nas manifestações de misericórdia. Seja indulgência, seja tolerância, seja perdão, seja qual seja aquela que expressa um colorido da misericórdia e que faz parte dessa expansão do coração que nos linka na inteireza, céu e terra, dando-nos a oportunidade da plenitude. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Vamos começar com a Cíntia. A Cíntia, Jussara, pergunta, a Cíntia fala: não consigo amar quem me prejudicou. Preciso de um argumento para entender isso e aceitar. E aí? Seu áudio está bloqueado. Tá, pronto. Acho que mais de metade da humanidade vive esse mesmo dilema, né? É essa dificuldade que nós temos ainda de compreender o comportamento de outros em relação a nós mesmos, né? Muitas vezes nós podemos saber que a razão, né, dos ataques, da agressividade, da raiva do outro, pode até encontrar uma raiz naquilo que nós fizemos a essas pessoas. Mas outras vezes nós não encontramos isso. Então fica muito difícil de nós equacionarmos e conseguirmos compreender o porquê que estamos sendo alvo desse tipo de sentimento. Agora, dentro de tudo que nós estudamos no Espiritismo, que nós refletimos, mesmo quando nós não conseguimos compreender, e mesmo quando ainda é difícil para nós, né, nos desvencilharmos de alguns sentimentos, o importante que nós aprendemos é que nós temos que tentar. O importante que nós aprendemos é que, independente do que o outro sente por nós, do que o mundo está nos oferecendo, nós temos que nos preocupar com o que nós estamos fazendo conosco mesmo, né? O Alberto acabou de fazer uma explicação excelente a respeito, né, de todo o processo de energização que passa, né, através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e que tem um impacto importantíssimo, inclusive, na nossa saúde física, né, quando está relacionado esse chakra diretamente com a nossa saúde física. Então, tudo que nós tivermos causando para nós em relação a manter em nós esses sentimentos negativos, nós vamos estar causando prejuízo para nós mesmos. Então, quando nós temos dificuldade, e é claro que isso vai existir, tá? Porque, como a gente falou, tem algumas pessoas que é mais fácil a gente compreender, que é mais fácil a gente perdoar, outras já não tanto assim. Mas nós temos que fazer um esforço, mesmo que seja pensando no seu próprio bem, pensando que aquilo vai lhe causar o bem, e aquilo, à medida que você vai exercitando e se sentindo cada vez mais liberta desses sentimentos que não são bons, cada vez mais a gente vai vendo que não vale a pena a gente dar tanta importância para alguns atos, para o que algumas pessoas fazem, porque nós temos muito mais coisas importantes para estar cuidando dentro do nosso próprio processo evolutivo.
Alberto, você quer comentar? Eu diria que amar alguém que nos prejudicou, Allan Kardec propõe no Evangelho segundo o Espiritismo essa proposição naquilo que ele chama de amar os inimigos, né? Ou seja, alguém que nos maltrata, nos maltratou, nos maltrata, nos fez mal, nos quer mal. Então ele chama a atenção de que respeitar a pessoa, querer-lhe o bem, fazer-lhe o bem tendo oportunidade, orar por ela, isso é amar essa pessoa. Não significa dizer que tenhamos que ter por ela um amor que não há correspondência, de que não podemos ter um laço que não tem confiabilidade, que foi rompida a confiabilidade. Então é natural que muitas pessoas que nos machucaram, que nos perturbaram gravemente, na posição de um familiar, ou de um amigo de trabalho, ou de um amigo de comunidade, ou simplesmente de um vizinho, e que a gente possa ter feito coisas boas e ele tenha reagido e nos tratado, puxado o nosso tapete e nos lesado, nós precisamos compreender que a pessoa está na posição pior, porque ela cometeu o erro e não nós. O erro é sempre pior para quem comete. E quando nós deixamos fisgar por esse erro, aí já a responsabilidade é nossa de termos mordido o anzol, porque nos deixamos contaminar pela atitude inadequada do outro. E então, o amor, ele fica exatamente, nem eu passar recibo para o outro, me engatando com o outro, nem dizendo assim, eu perdoei, mas eu não quero nem vê-lo vestido de ouro, vestida de ouro, que é uma forma de dizer o quanto a gente está magoado ainda. Nem tampouco restabelecer uma relação que ficou comprometida por um tipo de maus tratos. A tal ponto de Jesus dizer assim, se alguém te persegue, tu tem que orar por ele. Se alguém te odeia, você faz o bem. Mas se alguém te percebe que quer te matar, você não pode chegar com a pessoa, você corre risco de vida. Jesus várias vezes saiu do lugar onde as pessoas estavam querendo pegá-lo. Porque não era hora, ele dizia, não era hora. Depois eles pegaram. Pegaram quando ele achou que deveria ser, cumprindo as profecias e cumprindo a sua missão na Terra. Então, se alguém quer nos perseguir, nos matar, a gente ora pela pessoa. Mas se alguém apenas nos quer mal, e a gente pode querer o bem, isso é o amar. Tendo a oportunidade de lidar com ela, de civilizadamente tratá-la, com cortesia social, poder cumprimentá-la, em tendo a oportunidade de ajudá-la, não divulgar o mal que ela nos fez para os outros. Isso tudo é amor. Porque a gente pensa que amor é uma coisa só, no ponto de vista da manifestação, para todas as pessoas. Não é. Mesmo em casa, as pessoas que a gente ama tendo um afeto diferenciado por cada um, diferente. É um colorido como um arco-íris. E aqueles que nos fazem mal, querem nos prejudicar, ou que querem nos matar, eles precisam do nosso afeto. Ele pode receber o afeto da nossa alma mediante desde uma oração, ou às vezes até através de um gesto, quando isso cabe no processo da convivência. Mas nós não temos energeticamente a mesma sintonia que temos com as pessoas que estão em regime de troca amorosa do amai-vos, regime de reciprocidade. Perfeito. Bom, o Daniel Rosa, ele diz, o cultivo da misericórdia ao maltrato, na gradação ascendente em tolerar, respeitar, aceitar e amar sem condição ao ofensor ou ao crítico contumaz, é um mérito gradativo, tendo também a de Deus, imagino que seja tendo também a misericórdia de Deus, né? Vocês entenderam a pergunta? Ficou meio confusa a pergunta do Daniel, né? Mas parece que ele está querendo dizer o seguinte, quando você desenvolve essa misericórdia, então Deus também desenvolve para você essa mesma misericórdia para com você? Eu tenho da vida o que eu dou para a vida. Então, no campo do afeto, eu faço até uma brincadeira no campo quando eu faço oficinas do perdão, eu vou criando situações crescentemente mais graves. Começa só com pisar no pé e termina com assassinato.
Às vezes eu suporto pesar no pé, suporto deixar da minha bolsa, ser levado da minha bolsa, roubar o meu carro, suporto alguém que me abandona, mas não suporto alguém que mata o meu filho. Aí eu não consigo. Então, ou eu não suporto, nem que leve a minha bolsa. Isso é cada um na sua gradação de acolhimento para exercer a indulgência. Quanto mais amor a gente tiver, maior a capacidade que a gente vai ter de ter indulgência, de ter tolerância, de ter resiliência para acolher a falta do outro. As almas grandes, elas conseguem lidar até com o homicídio daqueles que são os mais caros. Elas conseguem respeitar aquele indivíduo, em tendo a oportunidade de se vingar, de matá-las, eles não fazem. Eles não exercem atos cruéis, eles querem que faça-se a justiça. Oram pela pessoa. Pode orar? Pode orar. Há pessoas que fazem isso. Eu conheço pessoas que foram resgatar o homicida da cadeia e futuramente adotaram o homicida. Ou o homicida do filho, que parece um conto de fada, ou parece uma história de quadrinho para a criança dormir. Mas está em livro. A narrativa em livro, que estuda a dinâmica do ser humano, das suas dores. Mas tem gente que, se você arranhar o carro, ele mata o flanelinha, se o flanelinha amarrar o carro, arranhar o carro. Então, esse nível de tolerância que a gente tem, ele tem gradações que permite a gente poder avaliar o quanto de coração eu tenho para poder dar conta de uma agressão que ela é menor ou maior gradativamente, precisando, a exemplo de uma pedra em que o rio tem que transpor, precisa de tempo para que eu possa transpor. Por isso eu costumo dizer assim, para perdoar, você pode às vezes precisar de 1 minuto, às vezes você precisa de um dia, às vezes de um mês, às vezes de um ano, às vezes de uma vida, às vezes de algumas vidas, dependendo do que for feito com você e dependendo da tua capacidade de perdoar. Quanto mais evoluído é a alma, mais rápido e maiores são as faltas que ela é capaz de perdoar. Quanto mais ela for limitada, menor é a capacidade dela lidar com as agressões e mais tempo ela precisa para dissolver aquilo que os outros lhe fizeram. Jussara, quando nós temos, né, na nossa convivência uma pessoa muito difícil, às vezes uma pessoa muito agressiva, muito arrogante, muito orgulhosa, e aquela pessoa ela nos faz mal. Então nós optamos por não conviver com aquela pessoa. Isso é bom ou é ruim? Ou eu preciso insistir em conviver com aquela pessoa para aprender a lidar com esse tipo de situação? Bom, aí eu também vou dar um pouco da minha opinião pessoal, né? Não só o que a doutrina fala, mas baseado, obviamente, no nosso entendimento do espiritismo, né? Nós precisamos ver, por exemplo, se essa pessoa for um familiar, se é um filho você não tem como devolver. Ele te foi entregue para você tomar cuidado, né? Cuidar daquele espírito nessa encarnação. Então, nós temos essa responsabilidade, esse compromisso, né? Os pais, a mesma coisa, são os nossos pais. Qualquer outro tipo de relacionamento, ele pode ser rompido a qualquer momento. Então, entre os parceiros, entre os casais, então, esses relacionamentos, entre os amigos, entre os colegas de trabalho. Agora, na realidade, né, Ivana, às vezes a gente fala, tem alguns relacionamentos que são com pessoas que elas são muito próximas e que acaba sendo bastante difícil para a gente evitar, mas que acabam sendo muito tóxicos também, né? Que acabam trazendo muita dificuldade, e às vezes, quanto mais maior essa convivência, mais ainda a gente vai aumentando, às vezes, a agressividade. Então, por que a gente vai insistir em relacionamentos que, se nós temos uma possibilidade de não termos, assim, um contato tão próximo, que nos causa mal, e que toda vez que existe essa aproximação entre essas duas pessoas, vai agravar ainda mais, vai trazer tudo aquilo à tona, né?
Então, eu acho que a gente começa pelas pequenas coisas, né? Nós vamos tratar, como bem o Alberto estava falando agora, gente, você sabe, entende até onde vai a sua tolerância, até onde vai a sua compreensão. Então, nós vamos lidar com essas pessoas que, como todos nós, somos imperfeitos, vamos causar dissabores um para os outros, mas às vezes em níveis que nós conseguimos tolerar, suportar, perdoar, superar, mas aqueles que são muito difíceis, eu acho que nós não deveríamos procurar motivo para agravar mais ainda. Mas aí vai de cada um, né? Eu não vou entrar numa situação de livre e espontânea vontade se eu posso evitar aquela situação. Para que eu vou causar um transtorno maior, né? Perfeito. Alberto, seu áudio. Às vezes, né, Jussara e Ivana, há situações em que é aconselhável uma distância. Você imagina, por exemplo, você casa e vai morar na casa dos sogros. E o sogro ou a sogra, habitualmente é a sogra, né, são as mulheres, são insuportáveis. Eu digo as mulheres porque amor de mãe não se compara com amor de pai. Amor de mãe é amor de entranha. Então, por isso que é a sogra. A sogra é mãe de alguém. E ela, como mãe, ela, às vezes, a pegada dela é muito intensa para deixar o filho ser, suponhamos que seja o filho livre. Então, ela quer que a esposa cuide do filho do jeito que ela cuida. E não pode afastar 1 milímetro. E o filho dela é a preciosidade, não é a nora que chegou. Então, imagina essa nora convivendo com essa sogra na casa. Aí começa a haver conflitos. Não é natural que isso consiga se estabeleça. Então, é natural também que o casal ele procure um distanciamento. Insistir, às vezes, acabar com o casamento. Então, a pessoa precisa ter o bom senso para saber qual é o ponto de convivência ideal. E aí, se eles se emancipam para uma outra residência, não é rompimento, é apenas distanciamento. É o que acontece, por exemplo, com a gente quando está lidando com doente psiquiátrico. Tem doente psiquiátrico que você precisa avaliar o quanto você chega perto dele. Ou se naquele dia você pode chegar perto dele ou não. Porque ele corre o risco de acabar com você, de agredir você. Então, você dá um bom dia à distância, ou você se aproxima e pode levar uma prosa com ele ali naquele dia, ele está internado. Porque ele é um doente potencialmente agressivo. Então, você não pode chegar para uma convivência e insistentemente achar que você tem que obrigá-lo a conversar com você uma prosa todos os dias, ele internado. Porque você corre risco. Então, esse é o bom senso. Às vezes, com o filho, você precisa deixar o filho um pouco mais livre. Você fica sufocando o filho. O filho quer brincar com os coleguinhas, agora ele quer brincar com os colegas, ele não quer brincar com você. Aí você quer brincar com... Fica complicado. Então, esse manejo de quanto eu chego mais próximo, chego mais distante, o quanto a distância é positiva e o quanto a proximidade é positiva, ela é determinada pelo bom senso. E se eu estou alinhado, eu tenho esse time para saber o quanto eu chego, o quanto eu vou, o quanto eu tenho que sair de uma reunião, o quanto eu preciso demorar nela. Você sabe o quanto você vai visitar alguém e vai ficar até 2 horas conversando. Você está vendo que os seus cicerones estão cochilando e você fica lá perturbando os pobres coitados. Vai insistir com eles porque você quer levar uma prosa e quer libertá-los, ou quer levar... Sei lá o que você... Qual é a sua missão ali. Você tem que deixar o pobre coitado dormir e se retirar. Eu estou dando exemplos assim coloquiais para mostrar de que a insistência ou a desistência, elas podem, dependendo do enquadramento, estar adequado ou inadequado. Então, você está casado, e a pessoa não quer mais casado com você. Aí, mas você quer insistir, aí a pessoa se mata ou mata você. Valeu? Então, Joana de Ângeles diz assim: não sejas tu o que faz a escolha
pela ruptura, pela saída, né? Mas não insistas até a consumação da desgraça. E aí a gente que não, eu casei com você, você tem que ficar comigo até o fim. Nós vamos para o túmulo junto. Aí no dia seguinte vamos para o túmulo mesmo, porque ele mata, ela mata ele, depois ele fica com dor de consciência e se mata. Aí vamos para o túmulo junto, tudo para o umbral. Então, bom senso, caldo de galinha e sal dizem que não faz mal a ninguém. Eu acho que caldo de galinha não é sempre bom, sal para quem pertence é horrível, mas bom senso kardeciano é sempre muito bom. Muito bom. Alberto, a próxima pergunta aqui é para você, e são duas muito parecidas, né? Então, a primeira delas, da Márcia Andréia, ela diz, doutor Alberto, gostaria de saber se através do chakra, plexo solar, onde somos atacados, quando entramos em sintonia com o irmão que nos persegue por séculos. E aí o Luiz Carlos pergunta, como fazer para desenvolver esses chakras superiores que ainda não desenvolvemos? Vou deixar na tela nós vamos desenvolvendo todos esses chakras. Nosso comprometimento em cada um deles depende da forma como nós estamos nos comportando no mundo. Como ela falou do chakra solar, gástrico, nós desequilibramos esse chakra, por exemplo, que é o chakra da digestão, quando nós cultivamos a glutonaria, né? A gula, e aí a gente compromete esse chakra. Então, em Belém do Pará, por exemplo, o açaí é sempre muito desafiador, porque você quer sempre tomar mais açaí. Então, você tem que ter muito bom senso e muita capacidade de observação para saber de que já está doendo o estômago, que você tem que parar, porque o estômago já se encheu de açaí. Você precisa segurar a onda, que ele é muito delicioso. Vocês não conhecem, mas é muito delicioso. E não pode ir além. Mas se você insiste, o que é que acontece com a obesidade mórbida? O estômago está desse tamanho na obesidade mórbida. A pessoa está lesando esse chakra porque está comendo demais, comendo o mundo por motivos variados, que ele coloca nesse chakra, entre outros, esse é muito comprometido, porque ele está usando uma compulsão pela boca e está comprometendo o chakra gástrico. Ou se você vai e se envenena, aí lesa o chakra gástrico em função de onde o veneno se alojou e aonde ele comprometeu em grande parte o esôfago e o chakra básico, o chakra solar, o gástrico. Então, ou você pega e bebe uma vida inteira. Eu costumo dizer, não, eu bebo porque tem gente que não bebe, está morrendo, e eu bebo, eu tenho 70 anos e estou aqui, estou bebendo. Então, está lesando o chakra gástrico, lesando o fígado. Na próxima existência, vem um vírusinho michuruca e faz a pessoa desenvolver uma hepatite. Toma um medicamento, faz uma hepatite medicamentosa grave. Qualquer bobagemzinha, a pessoa tem essa área comprometida. Por quê? Porque ela lesou essa área com um comportamento inadequado, crônico, excessivo, e que lesou não só o corpo, mas que não manifestou-se tão intensamente, mas o corpo perispiritual que fez os registros. E a pessoa leva para uma outra vida esse registro do desequilíbrio naquele chakra. E joga no próximo corpo, como mecanismo terapêutico, joga no corpo esse desequilíbrio. Então, aquelas pessoas que têm dispepsia grave, que tudo que come não pode nem tocar num tucupizinho que já começa a passar mal. O tucupi é um caldozinho aqui amarelo que a gente põe um molho para botar pato, peixe, qualquer coisa para comer. Não pode, que é delicioso. Não pode. Tem um estômago muito refinado. Só pode comer algodão doce, porque, enfim. Então, é disso que... E assim é para todos os chakras. Mas eu posso colocar a minha emoção de poder, já que ela falou disso, a minha emoção de poder aqui no chakra, no plexo solar. Tem muita gente que coloca, daí a menção do rei da barriga. E aí a pessoa pode lesar o estômago. Outro dia um amigo me disse, Alberto, eu não sei por que no Tribunal de Justiça, tantos juízes
e desembargadores desencarnam com câncer de estômago. E eu estava dizendo para ele, mas os juízes, se não tomarem cuidados, eles são muito empoderados, têm muito poder, e tem uma coisa assim que, né, o pessoal até chama de realeza, né, naquele filme, eles colocam, né, o advogado ali do diabo, eles colocam ali com o poderoso chefão, né, com a realeza sendo essa dimensão da justiça, esses operadores de justiça. Então, um juiz ele tem muito poder. Se ele não tiver humildade, e se ele não souber se colocar, ele pode sobrecarregar uma área do corpo que é a área da digestão, colocando o poder nessa dimensão do plexo solar e apresentando distonias, alterações aí. Então, cada chakra ele pode receber emoções variadas, desequilibrantes, e pode levar o nosso corpo ao adoecimento. E o inverso é verdadeiro. O desenvolvimento que ela perguntou é verdadeiro. À medida que a gente vai se evangelizando, se educando, nós vamos tornando esses chakras mais fluidos, mais permeáveis e dotadores de energia mais saudáveis e mais curadoras, mais curativas. Perfeito. Jussara, a Vilma Cerqueira, ela pergunta: se as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência, como entram os sentimentos que vêm do coração? Então, Vilma, uma pergunta muito interessante essa sua, né? Porque, obviamente, nós estávamos falando aqui tudo a respeito das manifestações físicas, né, que vêm do nosso espírito. Então, nós temos que pensar que, como espírito, nós não estamos condicionados nem confinados a um corpo físico. Nós podemos ter as manifestações através, então, desses campos energéticos, que são os chakras, que representam, então, as emoções, como no caso o chakra cardíaco, né, o centro de força cardíaco, que representa o sentimento, mas tudo se processa no campo do espírito. Então, quem pensa, quem sente, tudo é o espírito, não é? Ele reverbera no nosso corpo físico, mas é sempre o espírito. Então, quando nós falamos que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, é uma maneira de nós também dizermos que elas estão gravadas na nossa casa mental, relacionadas, então, ao nosso frontal, relacionadas ao nosso coronário, relacionadas, então, a nós como espírito imortais, né? E nas suas manifestações, como acabam ocorrendo dentro do campo fisiológico, nas suas áreas de atuação, como a emoção acaba vindo mais pelo aspecto do gástrico, então do plexo solar, as emoções nós costumamos dizer que vêm através mais então do cardíaco, o processo intelectual, né, no frontal, o processo espiritual no coronário, mas tudo representa a aquisição do espírito. Então, quando nós desencarnamos, nós não vamos deixar de amar alguém, porque nós não temos um coração batendo. Até agora eu não sei, né? Nunca falaram que o espírito tem um coração que bate, que precisa gerar, então, esse trabalho, né, arterial, a limpeza do sangue. Então, não é porque nós não temos o coração físico que nós não temos o sentimento, que nós não temos as emoções. Então, está tudo realmente relacionado a essa aquisição do espírito, ao trabalho de um espírito imortal, né? Obrigada, Jussara. Bom, nós já estamos com 1h23, mas nós ainda temos aqui algumas perguntas que são importantes. Jussara, você novamente. A Josiara Almeida, ela pergunta: quando uma pessoa encarnada usa um espírito desencarnado sem luz para fazer o mal para outra pessoa encarnada, querendo só vingança, como devemos agir? Foge. Na verdade, assim, né, nós sabemos que, na realidade, é possível mesmo nós estarmos nos associando a mentes que já se encontram, então, espíritos, que já se encontram desencarnados e que se encontram numa posição de inferioridade, de emoções negativas, como nós mesmos encarnados. Então, nós não podemos negar que pode existir, sim, esse tipo de associação,
né, esse tipo de ligação que nós conhecemos acaba sendo um processo até, vamos dizer, né, de mútuo, de obsessão, um se alimenta do outro, né, tanto o encarnado como o desencarnado, porque através do desencarnado eu atinjo os meus objetivos, que atinge os seus objetivos, podendo se utilizar, então, da minha condição de encarnado, né, na realidade, e nós aprendemos, então, através da doutrina espírita, que a única forma que nós temos de repelir as influências negativas na nossa vida é através de atos positivos, né? Então, por exemplo, na física nós aprendemos que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Mas se nós estamos falando que eu emito bondade e maldade quer me atingir, se eu estou emitindo bondade, não tem frequência, não tem afinidade, não tem como nos atingir. Agora, se nós estamos também alimentando sentimentos que são negativos em relação a pessoas que nós temos desconfiança, que eventualmente podem estar num processo mental, inclusive se associando a mentes que já não se encontram com um corpo encarnado para nos prejudicarem, se nós ficamos num processo assim de medo, de desejo até de vingança, ou de muita insegurança, nós podemos ficar mais vulneráveis. Então, é por isso que o bem é a solução para tudo. É por isso que, no caso, quando Jesus dizia, né, vigiai, orai, nós sempre falamos que orar não é dizer de memória uma prece que nós aprendemos, mas é o nosso comportamento, o nosso dia a dia que deve se transformar em ações que são ações que vão agradar a Deus, que isso que é a melhor oração que nós podemos ter, como mesmo Jesus já falava, se você tem algo contra o seu inimigo, vai lá e deposita, então deixa a tua oferenda para Deus aqui no altar e vai e reconcilia-te com ele, como dizendo como essas ações que nós temos que fazer no bem. Então, o bem sempre vai ser o melhor antídoto, a melhor prevenção para que nós não estejamos vulneráveis a qualquer ataque, a qualquer sentimento negativo que queira nos prejudicar. Perfeito. Olha, Alberto, a Josiane Santo pergunta: como ajudar um filho que você não se entende com ele de maneira nenhuma? Eu sugeriria que a gente primeiro se entendesse, para depois entender o filho. Porque quando a gente não entende o filho, parece que o filho é o problema. Então a gente pode olhar desse jeito, e não estamos dizendo que o filho não tenha problema. Mas sempre o desafio de alguém que quer lidar com o outro no processo de aproximação, numa relação de comunicação não violenta, é a pessoa se rever e poder se transformar e se auto-iluminar para poder chegar melhor junto ao outro que traz os seus problemas e tem as suas dificuldades. Então, a solução da comunicação é do comunicador, não é do receptor. Então, quando nós temos um conflito, qualquer que seja ele, com o filho, com o pai, com a esposa, e que a gente diz que o outro é o problema, ou que a gente olha apenas para as dificuldades do outro, que tem as suas dificuldades, porque todos os seres humanos têm dificuldades, nós imediatamente limitamos a nossa capacidade de chegada, a nossa resolução, para poder encaminhar o relacionamento no nível melhor. Porque a gente está esquecendo do principal elemento na tarefa da comunicação, que é o comunicador. Então, o professor ensinou, o aluno não aprendeu. O professor não ensinou. É o professor que tem que ensinar. Se o aluno não aprendeu, ele tem que ensinar de outro jeito. Se ele disser que o aluno não aprende, que o aluno é burro, então esse professor está limitando a sua comunicação e colocando a responsabilidade no aluno. Então, numa tarefa de educar um filho, quando a gente recebe um filho desafiador, a gente está sendo convidado a se olhar, para se compreender, para se transformar, aumentando a sua capacidade de tolerância, de indulgência, para poder ter uma chegada no outro com uma melhor qualidade. Indulgência, essa palavra que o Evangelho nos traz, que
na sua etimologia significa trazer a docilidade por dentro, ela é muito importante que, se a dificuldade que o outro traz, eu não me docilize, a violência, a rispidez, a aridez do outro, ela vai ser impactada pela minha incapacidade de poder ser cada vez mais indulgente. Eu não sou responsável pela mudança do outro, mas o outro acaba sendo responsável pela minha mudança. Porque se de nada valer a minha chegada no meu filho e ele não ter aproveitado nada, eu terei aproveitado tudo para me conhecer melhor, para lidar comigo melhor, para me transformar mais. No final, eu tenho que agradecer ao meu filho, porque ele não mudou nada, mas eu mudei tudo a partir de uma interação que me suscitou eu pudesse olhar para mim, para me compreender e me transformar, saindo da posição que é habitual no mundo, a gente olhar para o outro e querer que o outro faça a facilitação para poder receber tudo que eu estou ofertando para o outro. Olha, se eu estou ofertando tudo para o outro não é capaz de receber, eu preciso rever-me. E ele pode continuar. Jesus foi para a cruz, ofertou tudo que tinha, e as pessoas colocaram ele na cruz. Mas ele foi até onde tinha que ir, subiu numa cruz, e subiu. Essa talvez seja o nosso convite. Legal. Você respondeu também a pergunta da Ida Márcia. Como lidar com o limite e a tolerância com filhos que dão problemas. Isso. Muito bem, gente. Bom, nós queremos agora convidá-los para as nossas lives da próxima sexta-feira. Nós estamos aí com essa série de estudos sobre o comportamento suicida na infância e na adolescência. Então, será o 5º episódio, às 17 horas, e o tema desta sexta, problemas morais e espirituais dos suicidas. E na mesma sexta-feira, às 21 horas, a série de estudos sobre parábolas de Jesus, e nessa próxima sexta, a parábola do bom samaritano. Fica aí o convite para quem está nos acompanhando aqui. Pessoal, nós então vamos caminhando para o encerramento. Eu quero passar primeiro para a Jussara, para ela fazer as suas considerações finais, e depois para o Alberto. Então, eu queria agradecer a todos que têm nos acompanhado, estou seguindo aqui o comentário de vocês, tenho visto que muitos de vocês se sentiram confortáveis em compartilhar as suas dificuldades, as suas dores. É uma pena que nós não conseguimos entrar em cada uma delas, falar em cada uma delas, mas então, de uma maneira geral, para todos vocês que colocaram aqui, compartilharam conosco essas dificuldades, vamos lembrar que nós estamos num momento em que é super importante para o nosso espírito, um momento onde nós estamos nessa encarnação para realmente realizarmos, assim, a nossa transição, porque nós falamos muito da transição do mundo, mas a transição que tem que ocorrer é a nossa, para que nós nos tornemos, assim, pessoas melhores. Vamos encontrar, então, tantas dificuldades, tantas coisas que nos parecem injustas, mas nós não podemos nunca esquecer que nós somos filhos de Deus e que Deus nos ama, que é o mesmo de uma mesma forma que nós encontramos assim os desafios, ele sempre nos oferece as soluções ou os caminhos para que nós possamos solucionar ou enfrentar essas nossas dificuldades, essas nossas dores, de uma maneira que nós vamos nos sentir com certeza que não estamos sós. Vamos então ter misericórdia de nós mesmos, misericórdia de todos que estão ao nosso redor, e vamos sim nos ajudar nessa comunidade tão linda que é a comunidade espírita, e nessas oportunidades que nós temos de cada semana estarmos aqui com vocês reunidos, para que a gente possa trazer também um pouco de conforto às suas vidas. Todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação é para que você se sinta amado, para que você se sinta ouvido, para que você se sinta, acima de tudo, um filho de Deus. Obrigada, Jussara. Alberto? Eu vou, à guisa de encerramento e de prece, eu vou recitar uma poesia de Maria Dolores. Legal. Fala do perdão, Cantiga do Perdão. Então diz assim: não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que existe e persiste no mundo
Vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo seu foco opulento. A banir a escuridão da noite insondável e fria dia a dia, e a nutrir no seu longo itinerário o verme, a flor, o charque e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quando for necessário. Perdão que se revele na humildade da rosa, estrela setinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha sobre o espinho. Como dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém. E alta, bela, generosa e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se traduza na terra pisoteada, esquecida heroína da paciência, que acolhe em toda parte os resíduos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, aonde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que tu realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes, na seara de luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é mais do que importante não esquecer. Perdoar 7 vezes cada ofensa que venha a perturbar o teu coração, o que vale afirmar que na senda de ascensão, em favor da glória a que tu aspiras na luta transitória, é mais do que importante e essencial que te esqueças por fim de todo o mal. E em tudo no bem a que te deixes, Deus espera que tu ajudes e abençoes, perdoando outra vez. Que lindo. Que forma bacana, né, gente, de encerrarmos esse estudo. Nós esperamos vocês na próxima quarta-feira, no 6º episódio dessa série de estudos das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite.